Nós começamos essa série contra o fluxo, se não me engano, falando sobre ira, depois adultério, divórcio, e hoje nós vamos falar sobre juramentos e votos, mentira, honestidade. Todos abriram? A gente vai ler a partir do verso 33. Mateus 5, a partir do verso 33. Amém? Vamos lá então. Vocês também ouviram que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digo juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digo juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez. Te pedimos, a Deus, que Tu esteja falando aos nossos corações. Tira, Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, e impedir o nosso entendimento da Tua palavra, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua verdade, ó Pai, e somente a Tua verdade, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Cada tema que nós temos visto dentro dessa série são temas onde nós olhamos para a sociedade e a realidade da sociedade é totalmente oposta. Cada tema que nós temos visto, quando nós olhamos para a sociedade, a realidade da sociedade, nós nos espantamos, né? Tamanha a perdição, né? Tamanho a conformidade com esses pecados, né? Quando nós falamos sobre adultério, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos o adultério visto como uma coisa muito normal, uma coisa aceita. Não há nenhuma questão de imoralidade relacionada ao adultério, isso é espantoso. O divórcio também, não há nenhum respeito ao casamento, à instituição casamento. As pessoas distorcem tanto o significado de casamento quanto o significado de amor. E hoje parece complicado o tema. Vou tentar não complicar algo que é fácil, porque o que Jesus está querendo falar aqui, o que Jesus está querendo dizer aqui, na essência do texto, já vou direto para essa essência. Jesus está querendo falar aqui a respeito de honestidade. A vida do crente, a vida do cristão, a vida da igreja deve estar firmada na verdade. Mentira, enganação, desonestidade não é coisa de crente, não é coisa de cristão. Eu quero que desde já você reflita, porque é muito fácil nós olharmos para o mundo, e se nós olharmos para o mundo, para a nossa sociedade, nós vivemos na era do fake, aonde nós não temos certeza de nada. Nós não podemos confiar em ninguém hoje em dia. Antigamente, eu já devo ter falado isso aqui umas 30, 40 vezes, mas eu sempre lembro do meu avô, da época que ele falava, que na época dele bastava a palavra dele, e o fato dele ser reconhecido como um cristão, a sua palavra tinha uma legitimidade, tinha um valor.
Então ele chegava lá no armazém, no boteco, na bodega, sei lá, ia comprar um arroz, e ele falava, anota para mim, coloca, como é que falava antigamente? Fiado, em cima, na caderneta. Anota para mim na caderneta. E o meu avô falava que o dono do armazém falava, não, fique tranquilo, seu Eni, não precisa. Você consegue imaginar isso hoje? Nós vivemos num mundo onde é o mundo da mentira, é o mundo da enganação. As pessoas, interessante que é o mundo da mentira, e as pessoas preferem viver na mentira do que aceitar a verdade. E isso já é antigo, é desde Gênesis, onde Adão e Eva resolveram confiar na mentira da serpente do que confiar na verdade de Deus. Então, hoje em dia, as pessoas vivem uma vida virtual totalmente mentirosa. Eu acho muito engraçado, eu acho interessante quando há aqueles memes que as pessoas postam, né, uma foto num lugar maravilhoso. Sabia que tem gente, isso eu fiquei apavorado, tem gente que viaja sem viajar. Você já viu isso? O camarada programa uma viagem para Dubai, o cara é fera em Photoshop, às vezes essa pessoa paga Photoshop para alguém colocar ela nos principais cartões postais de Dubai, e ela vive uma mentira ainda compartilhando, eu fui nesse lugar, eu fui naquele lugar, mas na verdade ela não saiu de casa. Cara, isso é assustador. Outra coisa assustadora do mundo em que nós vivemos, você já parou para reparar, né? Você já viu, quando aparece uma pessoa honesta, ela ganha as notícias, as capas dos jornais e dos meios de comunicação? Já parou para pensar? Qualquer pessoa que acha uma carteira e devolve, ela é vista como um alienígena, uma aberração da natureza. Todo mundo fala nessa pessoa, como se essa pessoa tivesse feito algo incrível, impressionante. Isso não é uma, não é duas vezes. É raro quando isso acontece. Essa é outra coisa muito triste. É raro quando isso acontece. E quando acontece, essa pessoa é vista como um Deus, um santo. Nossa, o cara achou uma carteira com 10 reais e devolveu os 10 reais. Somos mesquinhos ainda, né? É impressionante, gente, eu fico triste. É raro hoje em dia, que meu coração se entristece muito disso, porque eu prezo muito, eu gosto muito da clareza, da transparência. Esses tempos eu fui comprar algo numa ferragem aqui na Tamandaré. Esses tempos não faz um tempinho, já foi antes da pandemia. Fui comprar alguma coisa na ferragem, até era para alguma manutenção aqui da igreja. Era de noite, já estava quase fechando, eu só estava com cartão de crédito. Cheguei lá, escolhi o que eu queria, e quando eu fui pagar, o senhor falou assim, não aceito cartão, não tem maquininha. Eu já achei aquilo raro, não aceitar cartão hoje em dia, né? Eu falei assim, desculpa, moço, então outra hora eu pego. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, leva e amanhã, outro dia você passa aqui e paga. Me assustei. Nossa, isso aqui é pegadinha. Aí eu tenho uma câmera escondida aqui. Olha só, nós nos assustamos quando nós lidamos com sinais de honestidade. Nós ficamos espantados, como se fosse algo anormal. Tamanha a desonestidade do mundo em que nós vivemos. Nós ficamos totalmente espantados. É triste, mas é o mundo em que nós vivemos. Esse texto aqui, Jesus começa falando sobre juramentos, né, sobre votos. Eu não sei se você for antigo de igreja, talvez você já deva ter ouvido falar, eu cresci ouvindo isso, né?
que cristão não jura. Cristão não deve jurar por nada. Eu não sei se você cresceu nessa realidade. Cristão não faz juramento. Então eu não fazia juramento de nada. E sem entender o porquê também que não podia. Esse texto aqui ele fala, Jesus, assim como todos os outros textos que nós estamos lendo e estudando, Jesus recorre lá aos escritos mosaicos, lá, a lei mosaica, e ele fala aqui para aqueles que estão ouvindo ele: vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos, não cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Jesus está dizendo aqui que nós não devemos fazer juramento algum. Alguns textos no Antigo Testamento vão falar a respeito do juramento. Levítico 19:12 vai dizer: não desonrem o nome do seu Deus, usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Deuteronômio 23:21 vai dizer: quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará vocês o cumprimento dos votos ou serão culpados de pecado. Em Números, vai dizer assim: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. A questão aqui, o problema aqui, não é a questão do juramento em si. O que estava acontecendo aqui nesse contexto é que os fariseus estavam se utilizando do juramento, eles estavam criando um código de regras dentro de um mandamento de Deus, aqui de uma lei mosaica, criando leis legalistas acerca do julgamento. Então eles estavam inventando moda. Por exemplo, eles falavam que um juramento para ser cumprido, só o juramento que fosse feito em nome de Deus. Se você tivesse jurado, mas não tivesse sido feito o juramento em nome de Deus, você não tinha necessidade de cumprir esse juramento. Olha só outra bizarrice. Você podia jurar em nome de Jerusalém, mas só valia o juramento em nome de Jerusalém se você, na hora que tivesse feito o juramento, você estivesse virado e voltado para Jerusalém. Se não, você não tinha a necessidade de cumprir esse juramento e esse voto. Então eles estavam criando maneiras e abrindo aqui possibilidades para quebrar os juramentos e faltar com a palavra. É isso que eles estavam fazendo, eles estavam inventando moda. O juramento em si, ele não tem um mal em si. Até se nós formos ver, Paulo, diversas vezes nas suas cartas, ele faz uso do nome de Deus como uma testemunha daquilo que ele está fazendo. Deus é testemunha das minhas intenções, Deus é testemunha das minhas intenções aqui nesse campo, aqui nessa viagem. O juramento, quando ele é usado, como um propósito de estimular a honestidade ou tornar algo mais, fortalecer aquela legitimidade, aquela honestidade, ele não tem problema. De novo, o problema não é o juramento. O problema é que os fariseus estavam se utilizando do juramento para faltar com a verdade. E Deus fala aqui, Jesus está falando, que não há diferença sobre o que você está jurando. Não importa, ele faz uma listagem, não importa se você está jurando pelo céu, não importa se você está jurando pela terra, não importa se você está jurando por Jerusalém, não importa se você está jurando pela própria cabeça. É muito comum desde criança a gente ouvir, eu juro pela minha mãezinha. Você deve ter ouvido falar nisso,
Por que não há diferença no nome de quem que você está jurando? Porque não importa o que você use para dar a eficácia ao seu juramento, legitimidade, nada está sob o seu controle. Todas essas coisas estão sob o controle de Deus. Entendeu? E Jesus, como eu falei, quero ser bem objetivo, bem claro, ele fala, você não precisa jurar, usar de um juramento para cumprir a sua palavra. Já basta o seu sim e já basta o seu não. Você tem que ser honesto, você tem que cumprir a sua palavra, sem precisar usar de um juramento. E é triste isso, quando nós temos que ficar incentivando ou dando provas de que nós vamos cumprir algo. Isso só mostra o quanto nós somos tendenciosos à mentira. Quando você precisa contar com alguém, quando você precisa acreditar na palavra de alguém, você tem que ficar insistindo com aquela pessoa. Olha, mas sério, você está dando a tua palavra mesmo? Aí às vezes a gente tenta jogar essa carta do juramento. Não, você jura? Você jura? Por que a gente acaba fazendo uso disso? Porque não há confiança, não há honestidade. E é mais triste ainda quando nós estamos do outro lado. As pessoas precisam ficar insistindo com a gente, ficam temerosas, porque elas não sabem se elas podem confiar em nós ou não. Não, mas você vai fazer mesmo? Você está falando a verdade? Você está sendo sincero comigo? Não, olha bem no meu olho. Olha bem no meu olho e diz, você está falando a verdade. Isso só mostra a fraqueza das nossas palavras, isso só tem mostrado o quão conturbado e distorcido nosso mundo está. E Jesus é bem forte no final do texto, ele fala, quando disserem sim, seja de fato sim, quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Se a gente for lá para João 8, verso 44, ele vai dizer assim, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele, pois ele mente e age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem é o personagem aqui? Satanás. Quando nós somos honestos, quando nós fazemos uso na verdade, quando nós vivemos sobre a verdade, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Quando nós vivemos uma mentira, quando nós fazemos uso da mentira, nós estamos refletindo o caráter de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. O que não é verdade não provém de Deus, provém do maligno. De novo eu te pergunto, quero que você reflita a respeito disso. Você tem sido honesto? Você tem vivido sobre a verdade? Você tem sido verdadeiro, honesto com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos? Você tem sido honesto no seu trabalho? Você tem sido honesto, seja qual o lugar que você vive? Ou você é daqueles que, assim como os fariseus, sempre tenta achar uma desculpa e uma brecha para poder mentir? É só uma mentirinha, não vai fazer mal nenhum. Hoje em dia não tem mais telefone fixo, né? Tem os celulares aí, os telefones fixos terminaram. Era muito comum na minha infância, lá em casa acontecia também, em várias casas acontecia. Alguém ligava, aí o filho menor, o filho adora ter telefone, né? Corre para atender o telefone, né? Alô, quem é? É fulano de tal. Mãe, pai, é fulano de tal. Diz que eu não tô.
Alguém vai até a sua casa, é um dia frio, um dia chuvoso, é um domingo, é um sábado à tarde, você está cansado, né? Daí você se esconde no mais profundo do seu lar, né? No mais longínquo do seu lar, e alguém bate a porta, seu filho atende, você já deixou o recado dado para o seu filho. Se alguém chegar e diz que eu não estou, olha, saiba de uma coisa, você está refletindo o caráter de Satanás, você está ensinando o seu filho a seguir Satanás. Não importa a mentira, seja ela pequena, média, grave, seja lá, ela é mentira. Entenda uma coisa, quando nós mentimos, fazemos uso de uma mentira pequena, depois nós fazemos uso de uma mentira um pouco maior, depois nós fazemos uso de uma mentira maior ainda, de repente nós estamos totalmente enrolados, que nós não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira na nossa vida. Eu conheci pessoas, principalmente uma, na minha adolescência. Essa pessoa mentia tanto, ela era essa pessoa que viajava sem viajar. Ela, olha, era constrangedor conversar com essa pessoa, que ela mentia tanto que ela já não sabia qual é a mentira que ela tinha contado há 10 minutos atrás. E ela vivia mergulhada numa mentira. Ela preferia aceitar a mentira, viver na mentira, do que viver na verdade. Os mais antigos, vocês lembram de um filme do Jim Carrey, O Mentiroso? De 97, acho que é esse filme. Gosto muito do Jim Carrey, é um dos meus favoritos. É O Mentiroso, o filme. Ele é um advogado e ele mente muito. E ele ama mentir. Ele já está totalmente escravo da mentira, totalmente imerso na mentira. E ele não vê o quanto a mentira está trazendo consequências e quanto a mentira está destruindo a sua família. Ao ponto de, no aniversário do filho, aí coisas que acontecem só em filme, no aniversário do filme, o filho dele faz um pedido, sei lá para quem, né? Para as velhinhas, né? Antes de apagar as velhinhas, e ele pede que o meu pai não conte nenhuma mentira. E aí, em Hollywood isso acontece. Ele fica totalmente desnorteado, indignado. Tem uma cena que ele tenta escrever vermelho, dizer assim, essa caneta é vermelha, mas a caneta é azul, e ele não consegue nem escrever. E o Jim Carrey é sensacional, ele faz umas caretas que só ele faz. Mas ele, toda a defesa dele, toda a vida dele era baseada numa mentira. Ele tinha um julgamento muito importante para fazer, um julgamento que ia dar consequência numa promoção para ele. Ele ia ficar muito rico se ele tivesse sucesso naquele julgamento. Mas ele não pode mentir. Toda a defesa dele foi mentirosa. E aí ele começa a falar só a verdade. E as pessoas que estão ao redor dele começam a se afastar e tudo começa a dar errado. Até que chega um ponto que eu gosto muito, quando os filmes ensinam uma lição, ensinam um valor, até o ponto que ele mesmo declara como a verdade ela é libertadora. E ele se dá conta que a mentira, aquela vida de enganação, de desonestidade, só estava trazendo consequências ruins à sua vida. Ele não tinha amigos, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos. Ele estava perdendo tudo ao seu redor. Lembre-se, Satanás até apresenta um pecado muito bonito. É um bombom. Tem uma aparência maravilhosa. Às vezes nós preferimos optar pela mentira porque temos a impressão, a certeza muitas vezes que se nós mentirmos nós vamos nos dar bem.
mas é pura enganação. Pura enganação. E aí ele vê o quanto aquilo é libertador e ele faz uma promessa ao filho, ele começa só a contar a verdade, ele pede perdão para o filho, pede perdão para a esposa. Interessante, depois que ele começa a passar uma vida, viver uma vida de verdade, tudo começa a se transformar na sua vida. E a alegria, a felicidade que era enganosa numa vida de mentira, passa a ser uma alegria numa vida verdadeira. Fale a verdade, viva na verdade, não importa o preço que for necessário. A verdade, ela muitas vezes vai machucar. Ela vai doer. Mas é verdade. É a mesma coisa com Jesus nas nossas vidas. Dizem que a conversão só ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Já ouviu falar isso? Que a conversão, vem pelo amor ou pela dor. Sabe de uma coisa? A conversão sempre vem pela dor. Sempre vem pela dor. Porque Jesus Cristo, quando entra na nossa vida e no nosso coração, Ele ilumina a podridão do pecado, traz uma luz que mostra a verdade, mostra quem realmente nós somos. Por isso que Ele é a luz, Ele é a verdade. Ele mostra quem de fato nós somos, pecadores que não temos merecimento nenhum pela sua graça e pela salvação. E isso é muito doído para nós. Então, a conversão não é quando você precisa ter as pernas quebradas para poder entender o Evangelho e crer em Jesus Cristo. Só o fato de Jesus Cristo entrar com a sua verdade, a sua luz na nossa vida e mostrar e dizer para nós que nós precisamos morrer para poder viver, é doloroso. É doloroso. Eu preciso morrer. Morrer para o velho homem, morrer para as mentiras, morrer para as enganações, para viver uma vida nova e verdadeira com Jesus. Por isso que eu sempre falo, aqui a gente tenta fazer o possível para que a pessoa seja muito bem recebida, acolhida. Mas eu sempre falo, vai chegar a hora que a palavra de Deus vai entrar no coração dela que nem uma espada, que nem um facho de luz, e vai confrontar. Vai botar ela no devido lugar. Vai mostrar para ela quem realmente é. Vai mostrar para ela o quanto pecadora ela é. E isso é doloroso. Uma vez lá em São Gabriel, uma irmã falou: pastor, esse domingo eu vou levar uma visitante. Não fala coisas ruins. Por favor, não fala sobre pecado, pastor. Não vai assustar ela, pastor. Não, fala coisas boas, pastor. Fala de amor, Jesus é bonzinho. Eu falei para ela: minha irmã, se eu fosse a senhora, não traria essa senhora nunca no culto. Porque não sou eu que vou confrontar ela. Você ficaria pasmo das vezes em que eu fui usado por Deus, preguei um texto que para minha cabeça era nada a ver, de repente a pessoa foi confrontada pela palavra de Deus de uma maneira que eu não tinha nem conhecimento. Não sou eu que confronto a palavra de Deus. Se ela for simplesmente lida, às vezes até o pregador ele acaba atrapalhando a palavra de Deus com as suas argumentações, o que a gente tenta não fazer. Porque se as palavras de Deus ela simplesmente fosse lida, ela é verdade, ela é luz. Quando ela é direcionada a um coração pecador, um coração que vive no escuro. Eu sempre gosto de fazer esse exemplo, faça em casa, você vai ver o poder da verdade. Um exemplo sensacional. Você já pegou
e entrou num quarto escuro com uma luz muito forte. Por mais que esse quarto pareça estar limpo, se você vai chegando com uma luz forte na prateleira, nos objetos, você vai vendo a poeira. Você vai vendo sujeirinha minúscula. Por quê? Porque a luz mostra toda a verdade. Amém. O crente verdadeiro, o discípulo de Jesus, ele não quer viver uma vida de mentira, ele não quer viver uma vida de escuridão, ele não quer viver uma vida de pecado. Ele quer viver sob a verdade. Porque Jesus Cristo não é só o caminho, é a verdade e a vida. E se você não for trilhar por esse caminho, você não vai chegar ao Pai. Porque é Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que nos leva até Deus. Amém? Amém. Algumas coisas para você refletir. Pense, de novo, é muito fácil nós olharmos para o mundo, ainda mais um mundo que a Bíblia já fala, né, que jaz do maligno, um mundo que sempre foi perdido, sempre estará perdido. Muito fácil você olhar para lá e apontar o que está de errado. De novo, o que a palavra de Deus tem te confrontado? Onde você tem sido desonesto? Seja no pequeno, seja no médio, seja no grave. Quanto tempo você tem feito uso da mentira? E a mentira, gente, eu sempre falo, ela vicia. A gente não vê mal nenhum, começa a fazer uso dela. Quantos de nós floreamos um pouco nossas histórias de forma reprovável, muitas vezes, seja para reforçar o nosso argumento ou para parecermos mais interessantes para os outros? Parece bobagem, né? Aquela história de pescador, sabe? Você foi numa pescaria, parece uma coisa você não vai trazer efeito nenhum. Você foi na pescaria, não deu nada. Mas na hora que você conta a história, nossa, pesquei uma traíra desse tamanho. Você não vai acreditar. Quando eu abri ela, tinha outro peixe dentro. Aí você vai floreando. E cada vez que você conta a história, você faz uso de mais uma mentira. Parece um gesto bobo, insignificante, mas é mentira que você está levando para dentro da sua vida, é mentira que você tem compartilhado com seus amigos. Repare, um mentiroso só afasta as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém gosta de viver com um mentiroso. Lá vem fulano, vai falar. Nossa, agora ele apelou. Meu Deus do céu. Quantos de nós damos nossa palavra e depois voltamos atrás, porque cumprir a promessa vai nos trazer algum inconveniente ou alguma perda? O Lucas, que está ali em Carlos Barbosa plantando uma igreja, ele teve que mudar o lugar de culto. Eu compartilhei aqui com vocês alguns dos motivos. Ele foi para um lugar novo, era um lugar mais caro, ele negociou, demorou para negociar, ele estava até com medo que o cara desistisse. É muito bom quando a gente vê esses exemplos. Tem um cara que não é cristão, a gente vê ali que ele dá valor a isso, a verdade, a honestidade. Ele fechou com um cara, coloca aí por R$2.000, R$2.500. Fechou. De boca, não tinha contrato ainda. Ele ficou sabendo através de outra pessoa, acho que era uma imobiliária, sei lá, que na mesma semana foi um outro cara lá, interessado no imóvel, e ofereceu R$4.000 para ele voltar atrás e fechar com ele. O cara honrou o seu compromisso, o cara honrou a sua palavra. Se nós estivéssemos no mesmo lugar, o que nós faríamos? A verdade não tem preço, gente. O
porque não tem valor maior, não tem privilégio maior do que nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós refletirmos o caráter de Jesus. Não importa as consequências. Por mais que você tenha perda financeira, por mais que você tenha perda de oportunidades, nós temos que nos manter em pé diante de Deus. Não devemos nos curvar para os homens ou para o pai da mentira. Infelizmente, pessoas honestas não precisam recorrer a juramentos. Fazer juramento é, na verdade, uma confissão patética de nossa própria inclinação à desonestidade. John Stott fala isso. Você não precisa recorrer a juramentos para dar a sua palavra. Basta o seu sim, basta o seu não. Que nós possamos voltar à essência, que nós possamos preferir a verdade, voltar à essência bíblica, voltar que essa igreja possa ser uma igreja feita de pessoas que estão dispostas a pagar um preço para refletir o caráter de Jesus. Que nós possamos ser a igreja verdadeira de Jesus. Que nós possamos ter o privilégio de ouvir das outras pessoas. Aquele cara ali é honesto. Aquele cara ali, quando dá a palavra, você pode descansar. Antigamente, os acordos eram feitos ao fio do bigode. O que é o fio do bigode? A palavra basta. Hoje em dia nada é feito sem um contrato. Nada é feito sem um contrato. Tamanha desonestidade, mundo perdido, pecador e mentiroso. Hoje em dia as pessoas, para casar, não casam, não entram no altar se não tiver um contrato com tudo estipulado quando houver um divórcio. As pessoas já entram no casamento pensando que vai dar errado e fazem um acordo para que quando der errado elas não tenham perca. Mas mal sabem elas que perca maior que elas estão tendo é a própria vida. Estão aí vivendo uma mentira. Gente, viver na verdade muitas vezes não é fácil, é um desafio. Mas se Jesus está dizendo, se Jesus está ordenando, quer dizer que é possível. Amém. Não crie desculpas, não racionalize o seu pecado, o seu erro. Se Jesus disse, é porque é possível. Comece desde já a ter uma vida de honestidade, de verdade. Comece pedindo perdão para aqueles que você tem sido desonesto. Você lembra do exemplo de Zaqueu? Zaqueu era um desonesto, era um mentiroso, era um enganador. A verdade entrou na vida dele. A verdade, Jesus entrou na vida dele mostrando tudo que estava errado. A verdade afetou tanto a sua vida que ele quis restituir todas as pessoas que ele tinha enganado e roubado. Não só restituiu, como fez além. Pagou juros do seu erro. Pagou juros do seu erro. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem para fazer que nem Zaqueu. Se a verdade habita no seu coração e na sua vida, comece a fazer uso dela. Peça perdão, peça desculpa. Mude a sua forma de viver. Não viva debaixo de uma mentira manipulada por Satanás. Não reflita o perfil de Satanás, o caráter de Satanás.
Reflita a luz de Jesus. Não coloque desculpas. Não perca tempo. Mude a conduta e o jeito de agir dentro de casa, no trabalho. Mas todo mundo lá no trabalho é mentiroso. Todo mundo lá no trabalho adultera o ponto, leva coisa para casa escondido. Minha mãe falava, né? Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Então viva como um filho de Deus. Mas você só quer as bênçãos, né? Eu só quero bênção. Ai, Deus, derrama bênção, prosperidade na minha vida. Agora viva conforme Ele ensina, conforme Ele ordena. Reflita os princípios e a verdade de Jesus. Não prefira a mentira do que a verdade. A verdade é libertadora. Comece a viver na verdade, você vai ver o que ela faz na sua vida, o que ela vai fazer na sua vida. A começar por você. E antes de querer ver a mentira nos outros, olhe a mentira no seu próprio coração. E comece a mudar. Tenha uma atitude de mudança. Cuide o que você tem semeado. Pais, prestem muita atenção. Preste muita atenção. Hoje eu estava falando sobre, dando exemplo de criança aqui no Conectar. Gente, as crianças são umas esponjas sinistras. Elas não estão nem aí porque você está dizendo para elas. Nossa, às vezes eu tenho que pegar a Sofia e falar: Sofia, para, Sofia, presta atenção. Sofia, para, presta, ouve o que o papai está dizendo. Agora ali eu tive que, antes do culto, levei ela lá fora, botei ela em cima do muro. Presta atenção no que o papai está falando. Presta atenção nela. Não. Papai, tá nem. Mas qualquer atitude que eu tenha, qualquer palavra que eu fale para outra pessoa, qualquer gesto, ela imediatamente faz igual. Não adianta você dizer para ela: filho, filhinha, não mente, que não é coisa de Deus. Não, você é um baita no mentiroso. O que será que ela vai dar ali na frente? O que você acha que ela vai se tornar? Um mentiroso. Reflita isso. Por mais que isso doa, nós precisamos ter uma atitude com relação ao que a palavra de Deus tem nos falado. Amém?